Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje eu estou aqui no capítulo do Livro dos Médiuns para Umbandistas, onde nós vamos falar de contradições nas comunicações mediúnicas e mistificação, certo? Antes, eu peço um like, um joinha, que compartilhe esse vídeo para a gente poder traçar aqui o conhecimento, levar o conhecimento a várias pessoas, certo? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a mistificação, certo? Então, vamos lá. O que é mistificação? Mistificação é a ação ou efeito de enganar alguém, fazer com que uma pessoa acredite numa mentira, numa farsa. Aquilo que é falso, o quadro atribuído a Picasso era uma mistificação. Isso aqui não tem nada a ver, mas o importante é a gente saber aqui na questão, mistificação é o ato de enganar, certo? E a gente também vai falar sobre algumas contradições. Muitas vezes, nós chegamos para poder fazer uma consulta ou ver a entidade, você faz num terreiro, vai em outro, um diz uma coisa, outro diz em outra. E Kardec pergunta por que um espírito ele vai dizer uma coisa e outro vai dizer outra. Aí ele fala o seguinte, olha, primeiro lugar, a espiritualidade é um ser humano que passou para outra vida, certo? Não necessariamente existe uma condição elevada desse espírito. E quando ele vai passar a informação, ele pode passar uma informação correspondente àquilo que ele acredita. Então, um vai ter uma visão sobre uma coisa, outro vai ter outra coisa. Exatamente como nós fazemos aqui na Terra, certo? Aí é importante também, ele bota o seguinte, ele divide em duas causas. Uma de origem humana, ou seja, nós encarnados temos a condição de ter um animismo. Então, por exemplo, na condição humana, nós podemos trazer do nosso próprio pensamento uma resposta que não é necessariamente a do espírito. E um segundo ponto é que o próprio ser humano, ele pode enganar, ele pode mistificar, certo? E aí, quando ele faz essa questão, pode ocorrer também uma outra significância. Quando o espírito passa uma mensagem para o médium interpreta a mensagem de maneira errada e transmite. Ou uma má comunicação espiritual por falta de maturidade do médiuns iniciantes, certo? Então, a condição humana, ela tem uma influência sobre as coisas da matéria. Da matéria e quando o espírito ele vai se reportar ao médium e o médium transmitir. Existem várias origens de contradições nessa condição. Uma outra origem é a origem espiritual. A origem espiritual, ela está ligada, aí o que eu vou mostrar aqui, deixa eu botar aqui, ela está ligada nessas questões deixa eu ver se eu diminuo um pouco. Opa, beleza. Nessas questões, em relação, deixa eu botar aqui, em relação à ordem e à classe dos espíritos. Kardec, ele faz uma divisão na ordem e na classe dos espíritos, aonde você vai ter aqui, ó, espírito de terceira ordem. Aqui é a classificação da hierarquia espírita, certo? Espíritos da classe 10, espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros. Aí ele bota uma classe de batedores e perturbadores.
né? Parece aqui que neutro é menor do que batedor e perturbador. Na verdade, não. Neutro seria o sexto e o sétimo seria o perturbador e batedor, porque ele faz parte de todas as outras classes, certo? Os espíritos de segunda ordem, esses espíritos de segunda ordem são o que nós chamamos de guias espirituais. Esses guias espirituais, eles são divididos em espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos sábios e espíritos benevolentes. E dentro dessas condições, eles já podem fazer o bem. Certo? Ó, predomínio do espírito sobre a matéria. Ou seja, a matéria influencia o espírito, mas ele vai ultrapassar essas tendências da materialidade e vai fazer o bem. Enquanto o de terceira ordem, ele tem uma propensão ao mal e a matéria domina as suas características de atitude. E o de primeira ordem, que são os espíritos puros. Espíritos puros são os famosos orixás menores. São espíritos que podem estar ali na mesma categoria de anjos, de espíritos elevadíssimos como nossos orixás, né? Então, que não são Deus ainda, certo? Então, esses espíritos, eles vão... quando nós falamos de mistificação, nós estamos falando dos espíritos de terceira ordem, beleza? Então, nessa condição dos espíritos de terceira ordem, nós vamos ter ali espíritos zombeteiros, espíritos limitados na sua capacidade, por isso que eles não respondem com uma condição, vou até botar aqui de novo, aqui a gente vai falando, com uma condição melhor, né? A gente vai ter espíritos que podem influenciar, né, os famosos quiumbas, influenciar até uma fascinação. Espíritos que têm essa condição de responder errado, de não estar na terceira ordem, eles são causadores de obsessão, obsessões simples, esporádicas, ou até a fascinação. Os graus desses espíritos são totalmente... Eles vão modificando conforme o seu nível de evolução. Conforme eles mudam o seu nível de evolução, as respostas deles também vão mudar de maneira diferente, certo? Os exemplos de espíritos inferiores são... aí a gente botou zombeteiro, pseudo-sábio. Aí... Quando a gente fala pseudo-sábios, são falsos sábios. Eles fingem que são inteligentes e tudo, mas eles não têm um conhecimento. Eles só falam de uma maneira que parece que é muito correta e de repente, você vai começar a observar que não tem tanta lógica naquilo que eles estão falando. Semi-sábios e orgulhosos, espíritos que acham que são muito vaidosos, que sabem de tudo e vão responder com uma pompa e circunstância. Espíritos orgulhosos, presunçosos, sistemáticos e levianos. Levianos, eles sabem que estão falando uma mentira. Sistemático é aquele que fica tão... chateadinho com aquilo que você fala, tem que fazer do jeito dele. Ele cria sistemas para trabalhar. Então, eu só vou trabalhar com aquela cachaça, eu vou só trabalhar com aquele charuto. Então, quando nós vemos um espírito que faz isso, é um espírito que realmente ele está na classe da ordem 3, tá? Por que os guias... Deixa eu dar uma mudada aqui. Por que os guias assumem esses arquétipos, né? Por quê? Agora vamos voltar. Por que os nossos guias espirituais assumem arquétipos? Aí, primeiro a gente pensa no seguinte, olha, para diferenciar sua hierarquia e a forma de trabalho, para diferenciar a hierarquia, sua simbologia, seu trabalho. Então é por isso que os nossos guias espirituais, eles assumem a forma de caboclos, pretos velhos, ciganos, baianos, ereis, exus, certo?
marinheiros, boiadeiros e assim sucessivamente. Deixa eu botar, deixa eu ver aqui. Tinha uma outra aqui, uma outra imagem que eu queria mostrar, mas acho que ela sumiu. Beleza, então a gente volta para essa mesmo. Então, e assim sucessivamente, voltando. Manter um sistema mais fácil de identificação e de ensino. Ou seja, os nossos guias espirituais, eles assumem essa forma de arquétipo para manter um sistema mais equilibrado, certo? Um sistema mais de fácil identificação. Facilitar o médium para não ser enganado. Ou seja, quando eu mostro a característica do meu guia, eu vou tendo pelo aquele arquétipo, pelaquela característica, toda uma condição circunstancial que faz eu, como médium, entender que é o meu guia espiritual. Criar, por exemplo, uma marca registrada é como se fosse um selo de qualidade. Então ele mostra aquele arquétipo que então ele vai vir como um caboclo e ele vai vir com uma potencialidade de força e ele vai ter seus pontos riscados voltados àquela condição. Então ele cria realmente, é como se fosse um selo de qualidade que o espírito de Umbanda é um espírito voltado naquele arquétipo e ele está acima das condições que nós falamos dos espíritos de terceira ordem. Que estarão sempre sobre o manto da verdade relativa. Né? Então, por exemplo, os nossos guias espirituais, eles vão estar dentro das condições. Então, por que os guias assumem o arquétipo? Então, pela diferenciar sua hierarquia, sua simbologia e seu trabalho, manter um sistema de mais fácil identificação e ensino, facilitar o médium para não ser enganado, criar uma marca registrada, um selo de qualidade, que estarão sempre sob o manto da verdade relativa, não tem necessariamente, eles não têm necessariamente que responder tudo, porque eles não são donos da verdade. Mas eles sabem, você sabe que o que ele vai te dizer vai estar dentro da condição dele. Se ele te responder, se ele souber a pergunta, ele vai responder. Se ele não souber, ele vai falar, isto está fora da minha capacidade. Isto é um espírito de luz. Tá? Isso é um guia de luz que nos acompanha dentro da religião de Umbanda. Né? Aí eu dou continuidade aqui. Então, por que um espírito, o mesmo espírito, pode responder em um terreiro de uma forma, em outro terreiro de outra forma? Aí ele vai colocar aqui, né? Eu vou botar aqui. Olha só, nós não falamos de formas diferentes com um adulto e com uma criança? Muitas vezes, as condições de compreensão de uma pessoa, elas vão estar além da capacidade dos outros ali. Ou seja, um grupamento, ele vai ter condição de receber uma resposta X em prol do aprendizado. Outro grupamento que não tem uma característica, por exemplo, um terreiro que não tem uma característica de tanto estudo, pessoas que são mais simples, no cunho de filosófico dentro da doutrina, o próprio espírito vai saber lidar com essas circunstâncias, certo? Então, eles usam palavras diferentes, mas o conteúdo, na sua essência, é o mesmo. Tá? Não pode o espírito ser contraditório. O guia de espiritual ele não é contraditório. Tá? Então, eles respondem diferentemente a mesma pergunta, porque pessoas são diferentes. Beleza, galera? Então, por que um guia espiritual, vamos ver aqui, por que um guia espiritual pode aceitar algumas coisas erradas em um terreiro, numa condição, e no outro terreiro ele ser mais rígido? Simplesmente pelas mesmas condições. Maiores capacidades de entendimento têm
noções de regras mais aprimoradas. Noções menos, mentes menos evoluídas na condição intelectual, elas precisam de regras mais fluídas, para que porque eles não têm tanta capacidade de compreensão assim. Então, olha só, aí eu escrevi aqui: o guia a aceitar coisas erradas em um terreiro e em outro não. A caridade para ensinar pouco a pouco o certo, ou seja, ele espera um pouco, ele não vai ficar ensinando a vida inteira a mesma coisa. Mas ele dá um tempinho para as pessoas aprenderem, por exemplo, um terreiro novo que está começando. As pessoas não têm obrigação de saber tudo ao mesmo tempo. Então ele dá um pouco de cuidado. Desde que este grupo pratique o bem. Aí eu sempre eu coloquei aqui uma coisa o seguinte, ó, uma coisa que a gente sempre fala, a luz, de uma vez só, ela cega. Então, a espiritualidade, ela vai iluminando o ser humano pouco a pouco, galera. Por quê? Porque não há condições de nós levarmos uma vida tão tolhida por regras muito rígidas e numa pessoa que não tem condição de realizar isso. A espiritualidade sabe disso, muitas às vezes nós falhamos e a espiritualidade sempre está lá nos desculpando, mas dizendo, olha, continue evoluindo. Saiba que se você desistir da evolução, eu também te abandono, meu irmão. Então, voltemos aqui. Há espíritos que trabalham para atrapalhar o progresso, criando doutrinas de erro. E aí ele pede para chamar a questão do bom senso, certo? Então, existe, por exemplo, espíritos sofredores que podem atrapalhar a nossa vida. Espíritos de quiumbas que podem e estão ali para atrapalhar a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo que eles estão para atrapalhar, eles estão também para nos testar a nossa coragem, a nossa força. Beleza? Desculpem. Opa. Então, a melhor doutrina, qual é a melhor doutrina? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, qual é a melhor doutrina? A melhor doutrina espiritual, a melhor religião é aquela que te leva ao bem. Aquela que faz com que você tenha condição de evoluir espiritualmente. Eu vou dar uma parada aqui, galera, para não ficar o vídeo muito longo, mas a gente vai dando a continuação das mistificações num vídeo 2. Muito axé a todos, não esqueçam de deixar seu like e compartilhar. Valeu!